o vereador Marcelo Silva protocolou um projeto de lei. A proposta protocolada pelo vereador estabelece regras e a criação de uma padronização na publicidade dos preços dos postos de combustíveis aqui em Campinas. Protocolado pelo vereador Marcelo Silva, o projeto de lei ordinário número 6 de 2024 dispõe sobre a forma de publicidade dos preços nos postos de combustíveis da cidade de Campinas. Essa ideia veio justamente da confusão que tem na hora de divulgação dos preços nas bombas de combustíveis. Hoje a gente sabe que existem alguns postos que fazem promoções aos sábados, aos domingos, a alguns dias de semana. Outros existem diferenciações no valor quando você tem um app ou direto na bomba. Isso acaba, obviamente, confundindo o munícipe que vai, olha, bate logo, tá andando e para no posto. Então a nossa ideia é tentar padronizar de uma forma que a propaganda ela fique visível e da mesma forma, quando você vai pagar com app, quando você vai pagar com Pix, quando você vai pagar com sem parar, quando você vai pagar com dinheiro direto na bomba, ou enfim, quando tiver promoções alguns dias da semana. A proposta estabelece ainda que os postos de combustíveis deverão indicar os preços de forma adequada ao cliente, informando os valores de modo idêntico em relação ao tamanho, proporção e cores, conforme o Código de Defesa do Consumidor, Lei número 8.078 de 1990. O vereador conta com o apoio do Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região, o RECAP, que conta com mais de 100 postos filiados. Obviamente, essa construção está sendo feita junto com o RECAP, justamente porque eles estão lá dentro. A gente sabe que é muito delicado você lidar com essas questões. Existe, como em tudo na vida, existem comerciantes, proprietários de postos de combustíveis que querem fazer o correto, mas a gente sabe que existem muitos também que querem realmente, como eu posso dizer, fraudar, fraude de combustíveis, fraude na hora de divulgação dos preços. Então, é fundamental que o RECAP participe da nossa construção, participe da nossa decisão, para que a gente construa uma regra, uma padronização que atenda a todos, e que, mais uma vez, as pessoas que estão lá para, enfim, fraudar, e que realmente elas sejam impedidas ou a gente dificulte ainda mais a vida, porque isso é uma punição àquele comerciante que faz o certo, que faz o correto, que atende as porcentagens de combustíveis da forma que é prevista na legislação, sem burlar as regras, sem burlar a legislação. De acordo com o Marcelo Silva, o sindicato está aberto à padronização dos preços. Eles estão abertos, inclusive eles nos municiaram que eles já têm uma regulamentação no PROCON, nos passaram também. Então, isso é importante porque ajuda a fortalecer a somatória de iniciativas pro bem, tanto do RECAP quanto da população, só traz benefícios, a informação correta, a forma de divulgação correta, para que fique bom para todos os lados. A discussão realmente vai no intuito de construir uma legislação que seja eficaz aqui na cidade de Campinas. E para virar lei aqui na cidade, o projeto precisa passar pelas comissões, ser analisado e aprovado 2 vezes na Câmara, encaminhado ao prefeito e, quando for sancionado, aí sim vira lei em nossa cidade. Mirna Abreu, a nova lei de licitação já está em vigor. Ela começou a valer agora em 2024. A gente lembra que ela foi sancionada em 2021, mas nesse período que passou por transição, a Câmara de Campinas também se adequou à norma e está, contudo, já trabalhando de acordo com a nova legislação. Confira. A Câmara Municipal de Campinas adotou procedimentos, aprimorou processos internos e já está totalmente adaptada para atuar sob as normas da nova lei de licitação que passou a valer este ano. O diretor-geral do Legislativo, Ronan Domingues Vieira, destaca que o avanço tem relação direta com o processo de capacitação de seu corpo técnico, o que inclui os servidores que atuam diretamente nas licitações e o corpo jurídico. A Câmara Municipal vem capacitando seu corpo técnico desde 2021, promovendo cursos in loco, cursos in company, à distância. E como possuímos uma equipe técnica muito qualificada, essas capacitações têm gerado um retorno muito oportuno
desde o começo de 2023, já temos a lei nova de licitações 14.133 totalmente implantada, para que no dia 1º de janeiro de 2024, que é o ano obrigatório de vigência da lei, a nossa equipe já pudesse totalmente desenvolver os trabalhos aqui, trazendo mais economicidade, transparência e agilidade para os processos de compras da casa. A licitação ela é bem processualizada no sentido de ter etapas, fases para se seguir. Você tem os documentos da licitação que são elaborados, né? Estudos técnicos preliminares, termos de referência, né? Toda essa fase é muito bem processualizada. Isso a Câmara tem um roteiro que, de certo modo, ela segue, ela avalia a legalidade desses documentos, isso possibilita, e com todo um sistema de controle, agentes capacitados para produzir esses documentos, sistemas de controles atuando, isso blinda, de certo modo, blindar é um pouco forte, né, obviamente, mas isso protege muito a Câmara, a legalidade das contratações, isso permite uma implementação mais efetiva das exigências da nova lei. A Lei 14.133, sancionada em 2021, passou por um processo de transição e agora efetivamente substitui a antiga Lei de Licitações, a 8666. O objetivo é dar mais transparência e agilidade nos processos licitatórios dos serviços públicos de todo o país. Inclusive, ela prevê o uso da inovação tecnológica, o que já faz parte da rotina do Legislativo Campineiro. O sistema eletrônico para a realização de sessões públicas é um dos pontos previstos na norma. Hoje a Lei de Licitações ele torna obrigatório o uso do pregão eletrônico, né? E ele dá mais abrangência, né? Traz mais licitantes para participar de qualquer região do país, e isso torna mais econômico para a administração e também com melhores serviços prestados por elas. Muitas das questões que a nova lei trouxe como uma obrigação, a Câmara já adotava, seja a título de boas práticas, seja a título de internalização de jurisprudência, né, seja a título até de melhoria nos fluxos de procedimentos aí licitatórios. Isso, de certo modo, facilitou bastante as adaptações da Câmara para fazer. Então, por exemplo, a primazia de atos eletrônicos, a Câmara já, de certo modo, já vinha fazendo com a adoção de pregão eletrônico, né? A gente já não fazia carta convite há muito tempo aqui, por exemplo, né? Então a gente tem a ideia, por exemplo, de segregação de funções. A Câmara sempre se preocupou em ter compartimentado, vamos dizer, essa divisão administrativa de tarefas na licitação, né? Esse é um aspecto bastante importante aí tanto para facilitar o controle, enfim. A implementação dos controles, né? A nova lei ela estabelece, por exemplo, até linhas de defesa, né, de controle interno, e a Câmara ela já, de certo modo, já tinha isso bem estruturado, com a Procuradoria que faz controle de legalidade, a Controladoria que faz auditoria, os próprios servidores que atuam na licitação, que tem bastante responsabilidade nisso, exercem autocontrole, né? Então, assim, a Câmara tinha bastante dos institutos, ela, de certo modo, já vinha adotando, já vinha se aprimorando, isso facilitou bastante essa fase de transição. Plenamente adaptada à nova lei, a Câmara de Campinas deve ter cada vez mais celeridade e transparência em seus processos. A lei 14.133 trouxe bastante benefícios quanto a contratos mais longos, o processo mais célere de licitação. Ela retirou algumas modalidades, como quarta convite, que era uma modalidade não bem vista pela administração, e veio outras modalidades também, como diálogo competitivo. Então ela se tornou uma lei mais célere nos processos e também contratos mais longos, né, que ajuda a firmar um padrão de trabalho aqui na Câmara. Esperamos ter processos cada vez mais céleres aqui na Câmara Municipal, entregando um resultado muito positivo, e que a Câmara de Campinas, a partir de 2024, demonstre cada vez mais o seu protagonismo na região, o qual tem atendido diversos órgãos que vêm buscar experiência aqui da Câmara Municipal. Então, nós esperamos aí crescer muito, evoluir e entregar um resultado satisfatório para a população de Campinas. E para nós encerrarmos as notícias do Legislativo, na próxima segunda-feira, 5 de fevereiro, é o retorno da reunião ordinária e da atividade dos parlamentares aqui no Legislativo Campineiro. A gente lembra que nós falamos aqui durante o mês de janeiro de indicações protocoladas, requerimentos, projetos inclusive, e que a partir então de segunda-feira passa a ter o prazo regimental, que é chamado assim, para a tramitação de todos esses processos, porque o trabalho aconteceu durante todo este primeiro mês de 2024. E na segunda-feira, as reuniões retornam, inclusive as reuniões para discussão e votação dos projetos chamadas de
reuniões ordinárias. Na pauta de segunda-feira, nós temos 8 itens, entre eles, em análise inicial, um projeto de autoria do prefeito que concede benefícios de licença e abono às servidoras e empregadas públicas da prefeitura em situação de violência doméstica familiar e também que tenha tido algum problema de violência contra a mulher. Segundo o Executivo, a proposta faz parte de um conjunto de medidas que serão tomadas para aprimorar a rede de proteção à mulher. Também estão previstas em votações definitivas 2 projetos de lei de autoria da Prefeitura que trata da criação de 5 cargos de auditor de controle interno e de 420 cargos de agente administrativo que serão preenchidos por concurso. A gente lembra que a partir de segunda-feira, então, ou seja, toda segunda e quarta, as reuniões ordinárias acontecem a partir das 6 horas da tarde. A entrada do plenário é pela Avenida Engenheiro Roberto Mandi, número 66, no bairro Ponte Preta. Você pode vir pessoalmente, conferir a pauta, a interpretação de cada um dos projetos. Chegando aqui no plenário, você pega a sua câmera, né, no seu celular, a gente já mostrou aqui, Sim. Coloca ali no QR Code e entende exatamente qual é cada um desses projetos. Ah, mas eu não posso ir até a Câmara Municipal. Assiste aqui com a gente, TV Câmara Campinas, ao vivo, a partir das 6 horas da tarde, nos canais 11.3, 4 da NET, 9 da Vivo Fibra, também nas nossas redes sociais, no site da Câmara Municipal, também no youtube.com/TV Câmara Campinas. E se você quer conferir o que diz cada um dos projetos, vai lá no site www.campinas.sp.leg.br. É a TV Câmara Campinas transmitindo então as reuniões ordinárias, reuniões de comissões, também as frentes parlamentares. Você acompanha tudo aqui na telinha e o site do Legislativo está aqui embaixo da sua tela.